Nesse episódio, a gente vai responder dúvidas de vocês sobre platô e emagrecimento com um convidado especial, o nosso amigo endocrinologista, Dr. Rodrigo Bomeni. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Sari, bom dia, Souto. Bom dia. Obrigada pela participação ilustre aqui nesse podcast. Foi um prazer estar aqui novamente. A gente tem algumas perguntas que a gente selecionou que vieram do Instagram sobre emagrecimento, sobre platô, sobre dificuldade de manter uma alimentação que permita a manutenção do peso também, né? E você tem uma frase que chama muita atenção nas redes sobre o platô, né? Você costuma dizer, agradeça por estar no platô. O que isso quer dizer? Muito bem, vamos lá. Eu acho que as pessoas, elas definem o sucesso do tratamento da obesidade pela perda de peso, né? E pela perda de peso, eu digo mais a variação do peso. Então, enquanto elas estão variando o peso para baixo, elas consideram que, enfim, o tratamento está dando certo. Então, se elas estão perdendo, literalmente perdendo peso, diminuindo o peso, é um sinal de que o tratamento está dando certo. Mas em algum momento, e por diversos fatores que a gente pode abordar depois, esse peso estagna, né? Ele entra num platô, digamos assim. A pessoa perdeu 10 quilos, ela estava com 90, ela chegou aos 80 quilos e ela permanece nesses 80 quilos. E para a maioria das pessoas, o fato de não estar mais variando o peso para baixo, muitas vezes é um indício de que algo está ruim, de que algo está errado, de que o que elas estavam fazendo perdeu o efeito, que deve ter algum erro, né? E isso geralmente gera muita desmotivação. E muitas vezes, até do ponto de vista comportamental, emocional, isso faz com que aos poucos elas retomem hábitos antigos, né? E o agradeça por estar no platô é porque a regra, né, para a maioria das pessoas é de perder peso, estagnar e depois recuperar esse peso perdido, né? E por uma série de fatores que a gente vai discutir aqui hoje também. Então, quando a pessoa perdeu peso e está no platô, por mais que ela não esteja perdendo, isso é um sinal de que ela não está ganhando, né? De que ela não está recuperando o peso perdido. Então, o agradecer por estar no platô é um sinal de que, olha, eu emagreci e eu estou conseguindo manter esse peso perdido, o que para a maioria das pessoas é algo extremamente difícil e até infrequente, principalmente dependendo do tipo de estratégia alimentar adotada. Sim, eu acho que as pessoas pensam que a dieta parou de funcionar, né? Porque a pessoa vem fazendo aquela estratégia que até certo ponto deu muito certo, entre aspas, no sentido de ver o número da balança diminuir, e aí, continuando aquela mesma estratégia, chega nesse momento em que a balança pausa num número e não sai mais nele, né? E não significa que é a dieta que parou de funcionar. Na verdade, existe uma visão ingênua de como é que o corpo funciona, que é como se o corpo fosse uma máquina que gasta sempre a mesma coisa em termos de gasto calórico, e que se você fizer uma dieta e mantiver ela sempre da mesma forma, isso significa que você vai continuar emagrecendo da mesma maneira. Não é assim que funciona. O nosso corpo se adapta ao processo do emagrecimento, aumentando o apetite e reduzindo o metabolismo à medida que a gente emagrece, de modo que se a gente fizer exatamente a mesma dieta, chega um ponto que, por conta dessas adaptações, o emagrecimento irá cessar. Então, nenhuma dieta vai provocar emagrecimento contínuo
até que você atinja o peso que você imaginou. O emagrecimento ocorre com retornos decrescentes, ou seja, à medida que você emagrece, o emagrecimento tende a ficar mais lento e esse platô sempre será atingido. E aí, como o Rodrigo disse, né, conseguir manter o platô é um grande sucesso. Por quê? Porque você tem esses mecanismos tentando fazer você ganhar o peso de novo. Se você não está ganhando o peso de novo, você tem que agradecer mesmo, porque você conseguiu achar uma forma de se alimentar, um estilo de vida que está dando muito certo. Muito embora a pessoa, às vezes, na sua preferência, gostaria de continuar emagrecendo na mesma velocidade que antes. É que o nosso corpo não funciona necessariamente da forma como a gente desejaria que ele funcione, né? Tem dois pontos aí, Souto, que são muito importantes também, né? O primeiro é que muitas vezes a pessoa entra no platô e ela tem a percepção de que ela está seguindo a mesma dieta, e muitas vezes não está, né? Então, como o Souto disse, tem alguns mecanismos adaptativos que o corpo vai lançando, digamos assim, para fazer com que a gente retorne ao peso que ele considera normal, que é o peso máximo que a pessoa teve na vida, né? Um desses mecanismos é a diminuição do metabolismo, que é mais ou menos 20, 30 calorias por quilo perdido, e tem um aumento da fome, né? Que dependendo da dieta adotada, isso pode chegar até 100 calorias por quilo perdido. Então, imagina que depois que a pessoa perdeu 10 quilos, a percepção de fome dela é maior. Então, eventualmente, ela está comendo mais, mas ela não percebe, né? Porque a percepção de fome dela é maior. Então, às vezes ela tem essa sensação, puxa, mas eu estou comendo a mesma quantidade e parei de perder peso. E, na verdade, ela não está comendo a mesma quantidade. Sabe o que? É que a nossa percepção subjetiva das quantidades, ela é muito errada em geral. A gente percebe que comeu pouco se a gente ainda está com fome. E a gente percebe que comeu o suficiente se a fome passou. Só que se você tem agora 10 quilos a menos e tem 1.000 calorias a mais de fome, para você chegar no ponto em que você diz assim, comi o suficiente, não demais, o suficiente, você terá comido mais do que antes de você perder esses 10 quilos. Porém, a pessoa tem a percepção de que ela não mudou a dieta do ponto de vista qualitativo, ou seja, nossa, mas eu continuo comendo basicamente carne, peixe, frango, salada, legumes, ovos, eu não estou comendo coisas fora da dieta. Mas pode ter certeza que quando você entra num platô, você está comendo uma quantidade maior, porque por conta do emagrecimento, o apetite aumentou e para você atingir o mesmo nível de saciedade, de sensação, comi o suficiente, você agora precisa um pouco mais de calorias. É a forma que o corpo faz para impedir que você emagreça para sempre. Como eu costumo sempre dizer, né? Se fosse realmente verdade que uma low carb ou alguma outra dieta alta em proteína fosse inibir permanentemente o seu apetite da mesma forma, se a pessoa continuasse seguindo uma dieta low carb, daqui a pouco ela estaria pesando 40 quilos ou menos, né? Então, de certa forma, um outro agradeço ao platô é que bom que esses mecanismos existem para que as pessoas não adoeçam por conta de uma estratégia de dieta como essa. Mas é uma pena que muitas vezes esse platô acaba sendo mais elevado do que seria talvez o ideal para a saúde, né? Acho que esse é um outro ponto importante, né, Souto Sari? Assim, em que momento ocorreu o platô, né? Então, veja que uma pessoa que tem 100 quilos, ela começa um processo, né, do tratamento da obesidade, ela emagrece 15 quilos e atinge um platô, é um cenário, essa pessoa perdeu 15% do peso dela. Agora, a pessoa com 100 quilos, ela começa um novo planejamento alimentar, aí ela perde 3 quilos e estaciona, em teoria também é um platô, mas veja que são platôs diferentes, né? Muito provavelmente essa pessoa que perdeu 3 quilos e estacionou ainda tem muitas alternativas, digamos assim, né? Muitas mudanças que precisam ser realizadas para que ela continue perdendo peso. Então, o fato de ter atingido o
platô, não significa, né, que não tem mais nenhuma estratégia, ou que não, por atingir esse platô, então é aqui que eu tenho que ficar. Não é uma sentença, né? Né, vai depender muito do tanto de peso que ela perdeu, o quanto de disfunção metabólica que ela ainda tem, né, e como é que tá a rotina de vida dessa pessoa. Sim, eu estava ouvindo vocês falarem aqui, lembrando, né, de quantas vezes nos últimos 12 anos eu achei que estava nesse platô e tive essa sensação de frustração porque queria emagrecer mais e parecia que estava fazendo tudo certo, muito esforço, e mesmo assim não via a balança diminuir. E eu acho que tem algumas coisas que as pessoas precisam ter em mente também antes de se considerarem fracassadas ou de entenderem que estão nesse platô, porque às vezes não é bem assim. Por exemplo, se você está fazendo atividade física, musculação, treino de resistência, é bem provável que você esteja tendo uma modificação na composição corporal, que é algo que hoje eu consigo perceber em mim também. E músculos pesam mais do que gordura. Então, talvez você não esteja emagrecendo em quilos, mas talvez você esteja perdendo gordura corporal e ganhando mais massa muscular. E isso esteja impedindo aquele número da balança de diminuir. Então, esse seria, digamos que, um falso platô, entre aspas, mas não significa que você não está tendo resultados em saúde e em emagrecimento também, né? Uma coisa que eu acho importante também é o seguinte: muitas vezes a gente está tentando achar explicações e mecanismos pelos quais uma dieta low carb não está dando o resultado esperado numa determinada pessoa, mas muitas pessoas são novas nisso, estão chegando agora, e às vezes existem erros mais básicos, né? A pessoa acha que está fazendo uma dieta pobre em carboidrato, alta em proteína, visando emagrecimento, e existem falhas mais básicas de compreensão de como deveria mesmo ser feita uma dieta low carb para produzir esse resultado, né? Vocês que estão atendendo diariamente essas pessoas no consultório têm um arsenal de ferramentas, né, que pode ajudar nesses momentos. Mas eu queria saber, assim, o que vocês mais percebem que acontece com quem já começou uma dieta, teve algum resultado e parou de perder peso? Quando vocês têm essas conversas, tem algumas situações frequentes, assim, que se repetem? Acho que tem algumas, Sari. E acho que a gente pode até dividir. Tem uma parte que é do ponto de vista comportamental mesmo, né? E acho que tem uma outra parte, como a gente disse há pouco, que é do ponto de vista químico-hormonal, né? E as duas ocorrem concomitantemente. E às vezes é até difícil diferenciar uma da outra, porque uma tem uma grande relação. Então, quando a gente pensa muito do ponto de vista comportamental, a gente sempre tem uma questão que é algo que depende só da pessoa, né? Mas o comportamento também é muito influenciado por essa questão química e genética, né? Das pessoas que têm obesidade, têm predisposição a ganhar peso. Então, de que forma, né? Pessoas com obesidade, por exemplo, têm esse sistema de recompensa disfuncional, né? Elas sentem mais prazer quando elas comem esses alimentos hiperpalatáveis. Elas têm uma maior dificuldade de controle. Isso é uma questão química, né? Isso é uma questão com predisposição genética. Então, eu acredito que essa parte comportamental ela tenha influência e uma relação direta com essa parte química e hormonal também, tá? Pensamos do ponto de vista comportamental como se fosse uma coisa isolada, né? Eu acho que no começo do processo do tratamento da obesidade e da perda de peso, as pessoas tendem a estar mais empolgadas, né? Então, elas seguem com maior exatidão aquilo, elas usam até inclusive mais força de vontade, né? Elas destinam mais força de vontade para conseguir realizar determinadas mudanças, ajuste de ambiente. Tem pessoas que mudam completamente os hábitos sociais, deixam de sair, então acaba sendo até um pouco mais radical. E isso, enfim, consequentemente leva, né, a uma maior adesão ao planejamento proposto e a uma maior perda de peso. Só que a gente sabe que no longo prazo
isso é muito difícil de ser mantido. Idealmente, até, eu digo para os pacientes que o tratamento não deveria contar nada com a força de vontade, com o esforço, né? Deveria, olha, propósito, faça isso e a pessoa consiga fazer sem esforço, mas a gente sabe que essa não é a realidade. Então, eu acho que a empolgação, ela tende a oscilar muito durante o tratamento e ela é maior no começo, tá? Então, acho que esse é um ponto que interfere. O segundo é que, às vezes, a monotonia, aquela mesma dieta, a pessoa não tem alternativas para lidar no dia a dia, isso acaba enjoando e a pessoa vai abandonando e voltando para hábitos antigos que, enfim, muitas vezes são alimentos que geram mais prazer mesmo. Então, o fato de você ter contato, seja com apoio profissional de um nutricionista que possa ir modificando a sua dieta, colocando coisas novas, ou até através de programas online, como foi o Retomada, que tem várias opções de cardápios, de estratégias para você lidar, né, para você ter esse prazer, mas com alimentos que te ajudem no processo de emagrecimento, que gerem mais saciedade. Eu acho que quanto mais alternativa, arsenal, né, ferramentas para você conseguir continuar implementando isso, acaba sendo uma coisa, enfim, muito boa, né? E do ponto de vista hormonal, eu acho que é aquilo que, enfim, a gente conversou. Existe uma tendência do corpo de querer que a gente pare de perder peso, né? Diminuindo o metabolismo, aumentando a fome, aumentando o desejo por alimentos hiperpalatáveis. E aí, no consultório, principalmente, né, quando a gente identifica que esses mecanismos estão interferindo muito, né, tem algumas estratégias alimentares que ajudam. Então, a gente sabe que aumentar a quantidade de proteína na dieta é algo, por exemplo, que ajuda a deixar mais saciado, diminuir a fome, mas às vezes a gente acaba utilizando tratamento medicamentoso mesmo para ajudar que a pessoa consiga, seja manter o peso, né, seja continuar perdendo peso. Acho que um ponto que é muito importante é assim, tratar a obesidade é diferente de, né, você falar que uma pessoa com obesidade precisa perder peso, é diferente de falar que ela precisa ser magra, né? E eu acho que esse é um ponto que tem que estar muito claro durante o tratamento, porque senão a sensação de fracasso é muito grande, né? É muito difícil uma pessoa com obesidade se tornar magra. Pode até ser possível, mas não é o que a gente vê com maior frequência no consultório e nem nos estudos. Um aspecto que você falou, que eu me lembrei agora, você mencionou o Retomada. No Retomada existe um componente de grupo, de comunidade, que também é importante. Tem vários sistemas de emagrecimento, né, o Vigilantes do Peso, por exemplo, e outros que se apoiam muito nas reuniões em grupo, no qual as pessoas se apoiam e também dividem as suas dificuldades. Então, para além do consultório, né, essa questão do grupo, eu acho que é bem interessante. E falando no Retomada, bom avisar para as pessoas que a gente já está planejando agora uma próxima edição do Retomada, né? E a gente está abrindo as inscrições para o Desafio Retomada 5, que vai acontecer no início de janeiro. Se você tem interesse em participar dessas 2 semanas com a gente, você pode se cadastrar na lista de espera para receber todas as informações e não perder a data. Vai ser só 1 semana de inscrições no comecinho do ano, para começar já 2026 com o pé direito. A gente vai ter novamente o acompanhamento de 2 nutricionistas maravilhosas, a Poliana Freitas, que é responsável pelos cardápios do Retomada, e a Patrícia de Faria, que vai trazer uma abordagem comportamental. O objetivo não é trazer nenhuma ferramenta milagrosa para que você perca peso apenas em 2 semanas, pelo contrário, é fazer com que você aprenda estratégias que podem ser mantidas a longo prazo de uma forma saudável, para que você continue no caminho certo, devagar e sempre, para sempre. Você pode saber mais em drsolto.com.br/retomada, tem o link aqui para clicar na descrição do episódio. Que é para ajudar as pessoas que querem ou começar uma estratégia low carb, que querem aprender a fazer isso direitinho, porque a gente sabe que tem muita informação incorreta na internet por aí e isso confunde as pessoas. Mas também tem gente que já sabe o que fazer, já até fez, mas ao longo do caminho se perdeu no processo.
e voltou a ganhar peso e sabe que tem como continuar emagrecendo, mas não está conseguindo sozinha. Então, no Retomada é uma avalanche de informações, né? A gente tem uma série de lives, tem acompanhamento com um nutricionista. Nesse ano a gente vai ter 2 nutricionistas, uma que vai estar mais focada no cardápio, nas dúvidas sobre o programa de alimentação, e outra com uma abordagem comportamental, que eu acho que é bem interessante para apoiar as pessoas nesse entendimento dos motivos que estão por trás do comer, né? E como endereçar cada um desses comportamentos para conseguir planejar formas de trazer uma alimentação mais saudável e sustentável a longo prazo. Quando a gente está sozinho nesse processo, às vezes é bem solitário mesmo, né? Às vezes a gente é a única pessoa na família, em casa, tentando ser saudável, tentando fazer algo diferente. Então, mesmo que a gente não tenha fisicamente alguém junto ali apoiando, se a gente sabe que por um período a gente é parte de um grupo e está fazendo isso em conjunto, acho que também para muita gente serve, né? Como fator motivador. Eu acho que essa questão do grupo entra muito dentro desse contexto de mudar o ambiente, né? Quando a gente fala que a obesidade tem influência genética, as pessoas não entendem muito, né? Porque falam, mas teve uma mutação genética e de repente todo mundo começou a ganhar peso. E na verdade, assim, a genética já existe, mas o ambiente mudou, né? E aí dentro desse ambiente obesogênico, digamos assim, um determinado grupo de pessoas que, enfim, hoje em dia é a maioria, eu diria assim, tem uma facilidade maior de ganhar peso dentro desse contexto, né? E isso por causa do ambiente, seja o ambiente físico, né, a disponibilidade de ambientes, de alimentos que a gente tem no mercado, em casa, mas também tem um ambiente de relacionamento interpessoal. Então, muitas vezes a pessoa que quer emagrecer se relaciona no dia a dia, muitas vezes é um grupo que não estimula ela, né, a perder peso, ou muitas vezes são pessoas que julgam. Então, eu tenho algumas pacientes que, às vezes até quando vai ter algum evento social com amigos, que envolve restaurante, que envolve a maior preocupação dela é como esses amigos vão enxergá-la, né? Se vão julgá-la, vão prestar atenção no prato dela, se ela está comendo muito, mas também se está comendo pouco, porque ela diz que se come muito as pessoas julgam, mas também se come pouco as pessoas também julgam, né? De olha, ela está de dieta novamente, não consegue perder peso, não tem aderência, não é disciplinada, aí começa todos aqueles julgamentos, tá? Ou uma das coisas perniciosas que acontece nesse tipo de situação é assim, ó, tô vendo que você tá comendo só um franguinho com salada, pô, olha só, você não precisa fazer dieta o tempo todo, pô, hoje que você saiu conosco, né? Então, se a pessoa tá extrapolando, comendo muito, ninguém fala nada, mas quando a pessoa tá, obviamente, fazendo um esforço para comer melhor, sempre tem alguém para dizer, olha, para com isso, hoje é dia de festa. Então, sim, é super complicada essa parte social. Outra coisa que você falou, Rodrigo, sobre a história da genética, eu vou traçar aqui uma analogia que eu acho que as pessoas vão entender. Existe também um componente genético grande na tendência que as pessoas têm em desenvolver vício por drogas de abuso. Então, não é todo mundo que bebe álcool que vai desenvolver alcoolismo. Não é todo mundo que usa drogas como cocaína que vai ficar um dependente químico dessas drogas. E há um componente genético nessa tendência. Agora, vamos dizer que uma pessoa que tenha a genética para o alcoolismo nasça num país muçulmano onde a lei proíbe completamente o consumo de álcool. Por mais que a pessoa tenha essa genética, provavelmente ela nunca vai desenvolver a dependência porque o ambiente não expõe ela a essa situação. Então, não é que a genética humana mudou nas últimas décadas e a gente teve essa explosão de obesidade. Como você disse antes, Rodrigo, tem pessoas que geneticamente elas têm uma tendência a responder mais ao estímulo dos alimentos muito gostosos e hiperpalatáveis, elas realmente gostam mais de comer. Agora, quando a gente pega essas pessoas e coloca no ambiente moderno do hiperestímulo, do ultraprocessado barato e presente em todo lugar,
essas pessoas que têm a tendência genética vão ter um adoecimento nesse ambiente obesogênico que não afetará as pessoas que não têm a mesma tendência genética. Pensem no exemplo do álcool, é a mesma coisa. Muita gente bebe, nem todo mundo desenvolve alcoolismo. Então, sim, pode haver uma tendência genética que é muito importante, mas a genética ela não é determinante, ela aumenta ou reduz riscos. E tem um outro ponto, Souto, que tem relação com essa questão da genética, tá? No sentido de como o nosso corpo funciona, que a gente até mencionou previamente. O corpo define como o nosso peso normal, o peso máximo que a gente atingiu, né? E esse é um ponto que eu sempre enfatizo no consultório para aquela pessoa que está com sobrepeso, eventualmente 5, 6, 8 quilos acima do peso que era o peso habitual dela, né? O quão importante é ela mudar o estilo de vida agora, né? Para voltar para aquele peso habitual. Porque uma vez que o nosso corpo determina que o nosso peso normal é o peso máximo, é muito melhor, vai ser muito mais fácil essa pessoa retornar ao peso habitual se ela está 6, 8 quilos acima desse peso habitual, do que se ela ganhar mais 10, 15 quilos e tiver que fazer isso com 25 quilos acima do peso habitual. Por quê? Porque o corpo vai definir que o peso normal dela é esse novo peso máximo. Então, quando ela chegar nesse peso habitual, aqueles mecanismos adaptativos de diminuir o metabolismo, aumentar a fome, eles vão estar muito maiores. E aí vai ser mais difícil para ela se manter nesse peso. E também, essa pessoa com sobrepeso leve, a chance dela conseguir perder esses 6, 8 quilos sem o uso de medicamentos é muito maior, né? E a gente viu muito isso nos retomadas anteriores, que tinham muitas pessoas, muitas mulheres com sobrepeso que precisavam perder 6, 8, 10 quilos e que conseguiram adotando as estratégias propostas no retomada. Sim, uma coisa que a gente vê bastante assim de resultado é de quem é apresentado a estratégia proteína energia, né? Para mim também isso foi uma coisa revolucionária naquele momento em que eu tinha 2 quilinhos assim por pura estética que eu queria perder, mas não tinha mais nem sobrepeso tecnicamente, mas eu queria ficar com as pernas mais finas. Quem me acompanha aí há mais tempo sabe que esse é um objetivo antigo meu. E para isso, como tenho lipedema, né, eu preciso emagrecer mais para conseguir chegar nesse objetivo estético. E quando eu mudei a alimentação e apliquei essa estratégia, eu percebi que eu saí daquele momento de estagnação, sabe? Porque a minha fome diminuiu bastante e eu comecei a ter maior controle naquele padrão de beliscar, sabe? Porque eu fico trabalhando em casa, aí eu tenho a geladeira aqui perto, às vezes eu tô cansada, levanto, vou caminhar pela casa, encontro a geladeira e pego uma coisinha. Não precisa ser muita coisa, mas quando o que você tem para perder é pouco, no caso 2 quilos, esse tipo de coisa faz diferença, né? Então, quando a gente consegue ajustar os macronutrientes da dieta para produzir uma inibição maior do apetite, no caso com o ajuste da quantidade de proteína, o que a gente percebe é essa redução dessa fome, dessa ansiedade por estar mastigando algo, e aí às vezes é o que falta para ir desse ponto para o próximo degrau que você está buscando. Nossa, eu acho que essa conversa está tão gostosa que a gente deveria fazer um episódio de continuação na semana que vem, se o Rodrigo concordar. Claro. E como tem muita gente que chegou agora, que não está nos acompanhando há anos aqui no podcast, acho que nesse próximo episódio a gente poderia explicar um pouquinho para as pessoas o que é uma dieta com ênfase na relação proteína-energia, no que ela difere de uma low carb simples, falar um pouquinho sobre esses aspectos. Quem tiver interesse em saber mais sobre o Desafio Retomada, a gente vai deixar um link aqui que vocês podem cadastrar um e-mail e assim que a gente tiver mais detalhes, a gente vai entrar em contato com essas informações. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Souto. Obrigado, Sari. Até mais. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.